Hora de começar, então, a nossa aula de número 8, fusível e resistores. Então vamos lá, a gente falou um monte, né, de resistência, de fusível e tal. Vamos agora esclarecer para vocês o que é um fusível. Só para lembrar, no carro, no caminhão e tal, tem fusível. Fuzil é outro, vai ter no carro da polícia, no exército e tal. No carro sempre tem fusível, e o nome dele vem em função da maneira com que ele foi fabricado e como é que ele vai trabalhar. Ele chama fusível porque ele vai derreter, ele vai se fundir numa determinada situação. Tá? A gente colocou aqui no quadro alguns exemplos. Eu tenho aqui um fusível em bom estado, então eu tenho a corrente vem por esse lado aqui e vai passar por esse pedacinho e vai continuar no meu circuito. E aqui a gente colocou um exemplo de um fusível em que a corrente não passa para lugar nenhum porque ele está arrebentado. Tá? E aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem um fusível que foi feito um reparo. Uma gambiarra. É, uma gambiarra. Um gato. Tá? O cara pegou um pedaço de fio e amarrou aqui no fusível. E funciona? Vai funcionar e vai botar fogo no carro também. Então, Tá? Isso daí não é recomendado. Não, o que ele teria que fazer é calcular qual é a espessura do fio aqui e tal, para poder derreter com aquela corrente que estava. Mas aí foi Um O gato. cara fez uma gambiarra temporária e tal. Então é coisa que a gente não deve fazer profissionalmente. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de verdade. Eu trouxe aqui algumas opções de fusíveis, tá? Que a gente encontra no carro hoje em dia. Aí tem um outro aqui. E tem um outro aqui, ó. Tá dando para ver aí? Dá. Todos esses são fusíveis. Esses aqui são fusíveis que a gente encontra hoje em dia no carro. Tá? A gente vai ver mais para frente ali que a cor indica a capacidade desse fusível. Geralmente eles ficam ali perto da barra de direção, ali embaixo do carro. Onde que eles ficam posicionados? Normalmente, você tem, depende do fabricante, você tem dois lugares De acesso. de acesso. Você tem no compartimento do motor, você vai ter os fusíveis que são mais importantes, assim, que tem a importância que eu digo assim, são os fusíveis maiores, tá? Porque ali depende do carro, você tem corrente de 40, 50 amperes, 20 amperes. Então esses fusíveis maiores ficam ali no compartimento do motor. Dependendo do fabricante, os fusíveis que vão, por exemplo, alimentar os equipamentos internos do carro, tipo o rádio, o painel, eles estão ou embaixo do painel ou no porta-malas, eles estão em outra situação. Depende muito do fabricante. Tem fabricante que vai estar tudo lá no cofre do motor, tem fabricante que separa em 2 ou 3 caixas de fusíveis, tá? Depende muito do fabricante. Esse outro fusível aqui, ó, eu coloquei para vocês, esse fusível aqui é do meu multímetro, tá? É usado em equipamento eletrônico, você vai encontrar em multímetro, você vai encontrar dentro da sua televisão, etc. Mas antigamente, os carros usavam esse tipo de fusível, tá? Principalmente se encontrava no Fusca, na Kombi, era um fusível de vidro, como é esse caso aqui, só que ele está pintado, né? Dá para dar um close aqui no fuzil? No fusível. No fusível. Esse aqui, ele tem uma etiqueta colada nele, mas normalmente era um fusível de vidro, e você podia ver o filamento lá dentro, tá? Se está inteiro, o fusível estava funcionando, senão você substituía o fusível. Como nessas lâmpadas aqui atrás da gente, né? Que tem Como na lâmpada ali, é bem lâmpada. parecido com a lâmpada, tá? Bom, o fusível, então, a gente já falou aqui que ele funciona por fusão, né? Em função da corrente que está passando aqui, se a corrente aumenta muito, tá? A resistência aumenta. Se eu tenho dificuldade de passar, lembra quando você vai entrar no metrô no final da tarde, o negócio esquenta, tá? E esse material aqui vai derreter e ele interrompe o circuito e aí protege o circuito, tá? Então ele trabalha por fusão. O material, normalmente no automóvel, ele é de material plástico e dentro aqui ele pode ser de aço. Esse material aqui pode ser de estanho ou pode ser o próprio aço, depende muito da intensidade da corrente que ele vai proteger, tá? E depende muito do fabricante. Modelos, a gente tem normalmente no carro 3 modelos, eu vou mostrar depois uma outra foto, que é o Mini,
o fusível normal, que é esse que eu mostrei para vocês, e o max fusível, que ele é um pouco maior, tá? E falta a gente falar agora aqui dos cuidados na substituição e na tabela, mas eu vou falar dos cuidados junto com a tabela, fica mais fácil. Aqui, ó, deixa eu ver como é que está lá. Acho que eu consigo dar um zoom aqui. Aumentar um pouco para facilitar melhor a visualização. Vamos ver se a gente consegue aumentar. Aumentou. Aí, ó. A nossa tela aqui está grande. Ficou bonito aí? Eu falei que a gente tinha o mini fusível, o fusível, o maxi fusível, tá? Vocês conseguem ver que eu estou apontando aqui? Consegue, né? Tá. Então esse aqui, o mini fusível, o fusível normal e o maxi fusível. Você tá vendo que o maxi fusível ele é mais robusto, tá vendo o elemento que vai se fundir dele é bem mais robusto do que os outros aqui. É porque ele suporta correntes bem maiores, tá? Então isso aqui normalmente você vai ter lá controlando ventoinha, controlando motor de partida, os elementos que usam uma corrente maior da bateria, você vai ter um max fusível protegendo, tá? E os outros vão ter equipamentos que têm menor consumo, tá certo? Então vamos desfazer esse zoom aí. Pode ficar tranquilo que você aumentando ali dá para quem está nos acompanhando enxergar perfeitamente. Beleza. Tabela Então, padrões voltando. fusíveis. A gente já comentou anteriormente que eu tenho alguns padrões de fusíveis, né, em termos de intensidade ou de capacidade que ele tem de suportar corrente. De forma geral, comercialmente, você vai encontrar para automóvel fusível de 3, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 e 70 amperes. Minha nossa. Mini fusível, eu tenho até 30 amperes. E você pode ver aqui, ó, que ele tem cor para facilitar a identificação. É sempre essa mesma cor, Alberto? Sempre essa mesma cor. Não é uma cor Deve padrão. ser sempre a mesma cor. Tá bom. Tá? Então, por exemplo, 3 amperes de intensidade ele vai ser de cor violeta. Ah, mas no max fusível não tem. Não, o max fusível de 3 amperes não tem, porque como eu falei para vocês, ele é para proteção de correntes maiores. Então, eu não tenho um max fusível de 3 amperes. Ok. Tá? E aqui, ó, a área do fio, meio milímetro quadrado. Ontem teve uma pergunta que a gente acabou não respondendo, que foi sobre a segunda lei de Ohm. Lembra que a gente falou que o tal do Ohm lá, né? Que encheu o saco da gente com esse monte de cálculo aí. O alemão? O alemão. Ele concluiu que a intensidade e a tensão são proporcionalmente ligadas em função do valor da resistência. O Ohm, ele estudou praticamente a questão da resistência elétrica dos elementos, tá? E ele, na segunda lei dele, ele comprova que o valor da resistência varia em função da área e do comprimento. Então você pega, por exemplo, vamos supor que essa caneta aqui fosse um condutor, tá? Então a resistência dela varia em função do comprimento. Então quanto mais comprido o fio, maior a resistência. E quanto maior o diâmetro, também maior a resistência. Tá? Por isso que aqui, ó, a gente fala em tamanho do fio. Então, por exemplo, para resistir uma corrente de 3 amperes, se ele for de estanho, por exemplo, esse fusível, ele tem que ser com mais ou menos 0,5 milímetros quadrados de área. Tá? Então, ele vai ter que, se a gente pegar aqui o cálculo da área do círculo, vai chegar na conclusão de quanto tem que ser o diâmetro dele. Tá? Então, por exemplo, quanto menor a intensidade, mais fininho pode ser o meu fusível lá. Tá? Bom, essa tabela vai aparecer também nas apostilas. Vai ter na apostila. Qualquer coisa, consulta ali para a gente para o próximo slide aí. O fininho que eu quero falar é isso aqui, né? A gente está falando da área desse filamento aqui, não tem aqui, desse filamento aqui. Tá? Então, isso também foi o tal do Ohm que obrigou a gente a trabalhar desse jeito. Então, voltando na nossa tabelinha aqui, ó, eu tenho mini fusível até 30 amperes, o fusível, que a gente chama de fusível normal, de tamanho normal, até 40 amperes, ele é de cor laranja, tá? E max fusível eu tenho 3 tamanhos, 50, 60 e 70, ele é o vermelho, o azul e o marrom. Tá certo? Bom, e aqui, ó, vamos mostrar que é verdade o que eu falei lá.
Agora eu vou precisar de uma ajuda aqui. Vamos no óculos. Uma ajuda técnica. Nossa, nem assim eu enxerguei. Não vai? Deixa eu pegar a minha lupa, alavanca então. Deu óculos, aqui. vai na lupa. Aqui, ó. Tem Consegue ver quanto é a intensidade desse fusível aqui? Vamos ver se a gente conseguir, a gente mostra aí, a gente vai focalizar o máximo possível. Ó. Tá lá em cima, foi. Nossa, ó. 20. Caramba, deu para ver um micróbio na minha mão ali, ó. Meu Deus do céu. O que é isso, aqui, Alberto? ó. O fusível tem. Fusívelzinho Esse lá fusível aqui, por acaso, ele é amarelo, tá? Se a gente for na tabela, olha que coisa linda. Fusível amarelo de quanto é? Foi o que eu falei, 20 ali, 20 né? amperes. Lembra quanto é que mostrou aqui? Mostra de novo, câmera. Lá que a gente demora um pouquinho aí de chegar no super zoom, vamos lá. Ó, 20. que maravilha. Amarelinho, 20 amperes. E dá para ver também que esse fusível tá bom, tá vendo aqui, ó? Pera aí, Tá câmera. queimado. Cadê o... Canetinha Dá para de- ver aqui, ó. Volta. Olha lá para chegar lá de novo. Ó, tá vendo que tem um negocinho prateado aqui no meio? Olha lá, esse aqui é o filamento dele. Na teoria, esse fusível tá bom. Se tivesse queimado, Se tivesse queimado, ele estaria interrompido. tá. Mas espera aí, aguenta aí. Outro aqui, ó. Esse aqui. Tá vendo, ó? Vermelho. Dá uma olhada na tabela. O vermelho é... 10 amperes. Uhul! Bateu de novo, hein? Tá vendo? E essa cor aqui, ó? Nem tô colando. Essa cor aqui, ó... Bege. Você pode não acreditar, mas é bege, tá? Bege. Então, o bege... Esse aqui está queimado, esse fusível. Ah, não, tá bom. Não, dá Aparentemente pra ver o filamento tá bom. lá. Tá. Então, 5 amperes. 5 amperes. Então, ó, você viu que funciona direitinho com a nossa tabela, tá? A cor bate com o fusível, tá certo? Mas comprovado. para você não precisar decorar, você vê que o fabricante do fusível Já facilitou a nossa já vida. facilita e coloca o valor dele aqui no próprio corpo do fusível, tá? Bom, vamos falar agora da questão... Faltou um item que a gente prometeu que ia falar, que era isso aqui, né? Cuidado na substituição. A gente já falou como funciona, falou do material. Agora eu vou mostrar como é que eu testo e como é que eu substituo. E já falamos de modelos e tamanhos. Modelo e tamanho também a gente já falou. Bom, vou deixar a tabelinha aí para ficar mais bonitinho. Como é que eu testo o fusível? Normalmente a gente faz errado, tá? Você vai lá, igual eu fiz aqui, né? Ó, tá vendo o filamento aqui, ó? Tá? Mostra lá o filamento. Desculpa, falha. Aí. Tá chegando. Tá vendo ali, ó? Eu vou olhar e ver, nossa, ó, esse aqui tá bom. Tá? É a primeira coisa que você analisa. Primeira coisa que eu analiso. Tirou, olha isso. Ah, tá bom esse fusível, então não é esse, tá? Mas você sabe se, por exemplo, essa perninha aqui não tá quebrada lá dentro? Se essa perninha tá quebrada, ele tá bom desse lado aqui, mas aqui não está passando corrente. Então tem que olhar os dois lados. Então você tem que fazer o quê? Você, normalmente, para esse tipo de fusível, para o mini fusível, na própria caixa de fusível, o fabricante do veículo já coloca uma pinçazinha de plástico. Eu não trouxe uma aqui, eu acabei esquecendo. Mas você vai encaixar ela aqui, aperta e puxa o fusível. Se você não tiver, você pode usar um Alicate, alicate, tá? mas pega com cuidado, né? Esse aqui. Tem que dar uma pressionada ali na hora de puxar, porque ele é bem encaixado, né? Mas tem que ter Esse cuidado alicate, também. por exemplo, aqui, ó, não é para tirar fusível, porque ele não tem, o bico dele aqui é muito grosso, tá? Ele não vai entrar. Você tem que pegar pinçar. aquele alicate de ponta, fininho, para puxar. E cuidado para você não destruir o fusível na hora de puxar. Tá? Bom, então eu já vi que eu tenho que olhar, tenho que tirar para ver. E quem garante que esse fusível está inteiro? A gente mostrou que ele está inteiro aqui, né? Opa! A gente mostrou que ele está inteiro aqui. Mas será que aqui do lado, ó, ele tem continuidade? Será que ele tem continuidade aqui? Então, o meu teste definitivo é pegar o multímetro, que a gente vai ver daqui a pouco como funciona, e testar aqui se ele tem continuidade. Se o multímetro disser, não, esse cara tem continuidade, aí você fala, não, esse fusível aqui está beleza. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com, eu não trouxe nenhum aqui, mas o maxi fusível,
Tem fabricante, eu vou tentar desenhar aqui um maxi fusível. Tem maxi fusível que o fabricante faz dessa forma aqui, ó, tá? O elemento que vai derreter é esse aqui. Mas tem fabricante que ele faz em 2 peças. Ele faz o maxi fusível assim, ó. E aqui ele prensa um pedaço de metal em cima. Aqui é prensado. E quando ele prensa aqui, pode acontecer corrosão entre as 2 peças. Tá? Eu tenho uma perna aqui, ele prensa a outra por cima. E aqui no meio pode acontecer corrosão e isola o fusível. Então, o maxi fusível, você tem que tomar muito cuidado, sempre faz a verificação também medindo a continuidade. Certo? Bom, então vamos agora para o resistor. O resistor é rápido. O resistor, tá aqui, ó, o modelinho de resistor, bonitinho, lindo. O que é um resistor? É um elemento que vai fazer resistência no circuito, vai dificultar a passagem da corrente. Para que ele serve? Para reduzir tensão. A gente já viu lá quando eu coloco circuito em série, por exemplo, tem lâmpada aqui, conforme a resistência dela, acende mais, acende menos. Então, quando eu quero fazer redução de tensão, eu coloco um resistor no meio. Por exemplo, na ventoinha, se eu alimentar ela com 12, ela tem uma rotação máxima. Se eu colocar um fusível no meio, posso baixar a tensão para 6, ela vai ter uma rotação menor. Tá? Aonde que eu encontro o fusível? Por tudo que o resistor. Em todo local que eu preciso fazer controle de tensão. Tem no botão do ventilador, tem no circuito do bico injetor, tem resistor, a gente viu na ventoinha. Tá? Então, em vários circuitos, a gente encontra o resistor. Tá? E ele tem uma particularidade que ele é identificado, tá? Em função dessas cores que eu tenho pintado na carcaça. Tá? Ele também lembra aí o fusível, então. Ele também tem essas indicações aí. Tem essa indicação na carcaça, mas é um pouco mais difícil da gente identificar ele. Esse tipo de resistor que a gente está mostrando na tela aqui, é resistor que a gente usa no circuito para baixar a tensão e tal, como eu falei. Agora, se eu quero... Existe resistor que a gente acaba chamando de resistência, que a função dele é aquecimento. Tá? Então, o formato dele é diferente. Ele vai ter um corpo, ele vai ter uma área maior no corpo dele. Como de chuveiro? Exatamente como se fosse chuveiro. Porque preciso fazer o quê? Eu preciso trocar calor. Então, se eu faço um negocinho desse tamanho, ele vai conseguir, ele tem dificuldade para transferir esse calor. Então, se eu faço ele com uma área maior, quanto maior for essa área, mais fácil e mais rápido ele troca calor. Assim como os fusíveis, assim como os resistores, eles têm prazo de validade. Por exemplo, você já sabe, o carro está 2 anos que eu estou usando o carro, comprei 0, 2 anos, acho que deve ser ali, vamos olhar eles. Ou não, isso daí você tem que ficar olhando toda hora. Normalmente não tem prazo de validade. Você tem que tomar cuidado só com o maxi fusível, porque em função de onde você está usando o carro e tal, ele pode oxidar, como eu falei, você pode ter um problema no carro. Tá, então o maxi fusível, depende do tipo de fabricação que ele é feito, você tem que tomar cuidado, ele pode ter, entre aspas, um prazo de validade. Você vai conseguir ver que ele está com algum problema ali. Tá? E o resistor, tá? Isso aqui é mais curiosidade, tá? Dificilmente você vai precisar disso, mas a não ser que você vai trabalhar com reparo específico. Como a gente disse, ele tem uma identificação, tem uma tabela. Tá? Eu sempre tenho que ler daqui para cá. Então, eu sempre vou olhar a marcação que está mais próximo do fio aqui. Eu tenho essa marcação, mas você vê que ela está mais longe do que essa daqui. Tá? Então, em função do tipo de... A gente tem 3 tipos de identificação. 3 faixas, 4 faixas e 5 faixas. O 3 faixas aqui, ele é o sargento. Ele tem as patentes. É a patente dele. O 3 faixas é aquele fusível que é feito... mas sem muita precisão. Se você for olhar aqui, na tabela, tá? Ele tem uma tolerância de mais ou menos 20%. Então, por exemplo, se esse fusível aqui for de 100 ohm, ele pode ser entre 80 e 120. Tá? É um fusível para você usar em circuito, você vai abaixar a tensão, mas é um circuito assim que você não precisa de muita precisão na tensão final que você vai conseguir e tal. Tá? O de 5 faixas é uma coisa que você vai encontrar já em equipamento eletrônico, porque ele tem que ter uma precisão bastante grande, está vendo aqui, de 0,005%. Tá? Então, você vai olhar as faixas aqui, vamos pegar o exemplo de 3 faixas aqui. A primeira faixa dele aqui, acho que é marrom. Então, eu vou ler aqui, a primeira faixa aqui marrom, deu o número 1. A segunda faixa aqui é preto, eu vou olhar na segunda faixa, eu sei que preto é 10. A terceira faixa aqui é o 0, né? Então, deu 1, 0, não é 10.
A terceira faixa é verdinho. Eu vou chegar na faixa verde aqui, ó. Tá? Cadê o verde? Que ele é vezes 100 mil. 100 mil. Então, esse que deu aqui 10, ele vai ser uma... Ele tem quase 1 milhão de ohms aqui pela nossa tabela. Tá? Como é que tá certo isso? Meio absurdo, hein? Mas tá bom. Essa tabela falou. Então, aqui eu tenho a precisão. E aqui o dourado é a tolerância. A tolerância aqui é mais ou menos 5%. Tá? Só então, lembrando que nas apostilas desse curso tem todas essas tabelas, e tal. essas especificações aí para quem tiver na dúvida. Isso aqui, ó, é mais para você saber que existe uma norma e tal. Se você precisar de um resistor, né, você vai, por exemplo, eu preciso trocar esse resistor, você pega ele na mão, leva na loja e fala, me dá um igual esse aqui, o cara vai lá, copia para você e te devolve, beleza. Tá? Ou se você chegar na conclusão, num circuito, você vai precisar, precisa de um resistor de tantos ohms, você vai chegar na tabela ao contrário, né? E, bom, eu preciso ter um resistor que tenha faixa tal, faixa tal e faixa tal. Beleza? É mais assim para você saber que existe uma identificação. Vamos encerrar? Vamos. Vamos encerrar. Então, para todos aí que nos acompanharam, esta foi a aula de número 8. Nós aprendemos aí sobre fusível e resistores.